Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar desse debate, expondo nos comentários reservados a vocês a sua opinião. É muito importante para mim, eu quero deixar claro para vocês mais uma vez que eu leio todos os comentários, portanto pode participar. Pediria a você para deixar o like no vídeo e se inscrever no canal e chamar a atenção para vocês também que ali, nesse espaço reservado aos comentários de vocês, tem um link de acesso à plataforma 1xBet e o código promocional do canal. Tenho certeza que você vai se divertir muito, principalmente nos jogos, eu diria, muito emocionantes da Copa do Mundo. Meus amigos, eu tenho falado muito sobre essa questão da imprensa paulista, eu tenho falado muito dessas confusões que na verdade decorreram da saída do Dorival e, por conseguinte, do ingresso do Vitor Pereira no Flamengo. É verdade que o Vitor Pereira ainda não foi anunciado, mas deve ser nos próximos dias. Isso é algo que já está certo. O Vitor Pereira, de fato, é o treinador do Flamengo para o ano seguinte, ainda que ontem o Mister também tenha postado de maneira saudosa algumas fotos, vídeos no seu Instagram sobre a época em que trabalhava no Flamengo. Isso tenha realmente reacendido as esperanças dos rubro-negros de que o Mister retornasse para o Flamengo, e não vai retornar, ao menos agora. Eu acho até que enquanto o Landim estiver no Flamengo, ele não volta. Mas eu tenho comentado muito sobre isso, porque eu não tenho nenhuma dúvida, estão querendo criar um ambiente muito hostil para o Vitor Pereira. Ele vai ser, indubitavelmente, como eu já tenho falado para vocês nas lives, muito cobrado, vai ser perseguido por essa imprensa de São Paulo, que se corporativiza, independente dos times pelos quais eles representam e torcem. Fez alguma coisa contra qualquer equipe de São Paulo, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, você já sabe o que é que virá pela frente. Você pode até dizer que isso não influencia dentro do campo, é óbvio que influencia dentro do campo, porque eles vão emitir carga pesadíssima contra o Flamengo. Ontem mesmo, meus amigos, nós vimos lá no SBT uma troca de farpas num diálogo que aparentemente era cordial, mas que, eu não tenho nenhuma dúvida, tinha sim o propósito de ferir o ambiente qual o Vitor Pereira vai encontrar dentro do Flamengo e principalmente nos campos de futebol aqui do Brasil e da América do Sul no ano que vem. Dessa vez foi entre o Benja e o Sheik. E eu gostei muito das palavras do Sheik quando ele falou sobre estrutura, quando ele foi profissional nos comentários dele. Você pode até não ter gostado de um ou outro comentário, mas ele falou realmente aquilo que é concernente a uma verdade. Ele disse que o Vitor Pereira recebeu uma proposta de um clube muito estruturado, do clube que melhor se encontra econômico, financeiramente e até desportivamente aqui no Brasil, porque o Flamengo esse ano foi campeão de 2 das 3 competições mais importantes que nós tivemos a oportunidade de disputar, e vamos inclusive para a 4ª competição agora, que é o Campeonato Mundial. Não tem ainda um calendário, mas é fato que nós vamos disputar. Então ele disse o seguinte: olha, o Flamengo tem uma estrutura econômico-financeira muito importante, o Flamengo caminha a passos largos para que seja um modelo aqui no futebol brasileiro, no meu entendimento já é, mas um modelo de clube cuja gestão é qualificada como excelente, ou seja, algo que não deixa a desejar a nenhum clube europeu. O Flamengo é um clube que hoje não precisa de SAF, o Flamengo hoje é um clube que é autossustentável e que gera por si só uma capacidade de pagamento, de investimento, que aqui no Brasil, meus amigos, é raríssima, não tem nenhum clube que tenha essa capacidade. Então, o Vitor Pereira sai, na visão do Sheik, de um clube que, independente das suas glórias, independente da importância que tem aqui no futebol brasileiro, e tem muita, mas sai de um clube que não lhe proporcionava a mesma estrutura, ele sai de um clube que não tinha capacidade de investimento que o Flamengo tem, e agora ingressa num clube que é exatamente
incomensuravelmente superior ao Corinthians e a qualquer outro clube do Brasil na atual conjuntura. Eu posso fazer críticas, como você sabe, à gestão do departamento de futebol do Flamengo, principalmente nas escolhas dos treinadores, mas eu sempre admiti que o Flamengo, nos seus processos de gestão, era muito bem administrado. E o Benja, naquele momento, por que eu digo isso? Fernando, agora você se atém a pequenas coisas que são ditas na mídia? Não, não é isso, é porque eu quero esclarecer para você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que o Vitor Pereira não fez nada de errado mesmo, principalmente quando eclodiram os 10 milhões, mais de 10 milhões que o Corinthians deve ao treinador. Ele não fez nada de errado, por isso que eu estou pontuando aqui. Porque o Benja, naquele momento, disse assim, eu assisti, ele disse, ué, vai defender o cara? Isso aí se soma às investidas que outros componentes da mídia, vocês sabem, já proferiram contra ele, chamando ele de verme, de mau caráter, dizendo que ele é um homem pequeno de caráter, de personalidade, que ele não é uma pessoa confiável, que ele é um traidor, quando os fatos provam que não é nada disso. Aliás, eu pouco creio que o Flamengo já estivesse conversando com o Vitor Pereira, meus amigos, enquanto o Vitor Pereira estava nas competições, porque eu acho, sinceramente, eu comentei isso na live dessa madrugada, que o Vitor Pereira foi convidado porque havia uma oportunidade e uma necessidade. Primeiro, que necessidade era essa? A de contratar um treinador que, de fato, nos pudesse levar a minimamente disputar com o Real Madrid, claro que tem um jogo anterior, mas o Campeonato Mundial, para que pudesse presidir o Flamengo dentro de campo de uma maneira mais consistente. Então, já existia essa necessidade, mas eu falei isso também nessa live dessa madrugada, uma convicção de que o Rodolfo Landim queria contratá-lo, queria renovar o contrato do Dorival, porque o Landim é muito conservador e ele próprio tinha dado uma entrevista se encaminhando nesse sentido, de renovação do contrato do Dorival. O que eu acho que aconteceu ali, e tem muito rubro-negro aí dizendo, não, o Flamengo caiu em si, finalmente o Flamengo resolveu tomar uma decisão mais acertada, de entendimento de que o Dorival não era o treinador mais adequado, principalmente depois que o Flamengo caiu de produção nos últimos 4 jogos, nas 2 decisões. Eu não acho que tenha sido isso. Eu acho que o Landim, que o Marcos Braz tenha se inteirado de que existe uma propensão muito grande do Dorival ir para a seleção brasileira. Existe essa possibilidade, porque realmente existe. O vice da CBF há pouco tempo falou sobre isso. E o Flamengo não quis ficar refém dessa história. Você sabe que o empresário do Dorival iniciou tratativas com o departamento de futebol do Flamengo, e ali deve ter ficado bem claro que, se por acaso o Dorival recebesse um convite da seleção brasileira, ele iria deixar a seleção sem multa. E o Flamengo não quis ficar refém disso e resolveu migrar para uma outra oportunidade que se estabeleceu ali, que foi a saída do Vitor Pereira do Corinthians, retornando para Portugal. E o Mister já havia indicado o Vitor Pereira, o Mister já havia falado que ele era o melhor treinador, e o Flamengo encontrou essa oportunidade para poder convidar o treinador e mostrar para ele a infraestrutura que o clube tem e que ele já sabe disso, porque o Flamengo ainda por cima vai se reforçar. E você aí, companheiro, tem todo o direito de ir para uma empresa melhor do que a tua, que te oferte condições de trabalho que sejam mais significativas para você desempenhar o teu talento. Todo mundo quer ser campeão, independente do futebol ou não. Você quer ser campeão aí na tua organização. E ele também. E esses caras ficam chamando o Vitor Pereira de mau caráter, e eu vou ficar retrucando aqui, porque eu vou te dizer, e essa daí é uma outra, vou usar aqui um coloquial diferente do que eu uso, né? Mas é mais jovial. Houve outra treta ontem do Benja dizendo, vai defender o cara, como se na verdade o Sheik estivesse defendendo um ladrão, como se estivesse defendendo uma pessoa pernóstica, como se na verdade estivesse defendendo um cara que cometeu um desatino, que foi antiprofissional com o Corinthians, que na verdade tivesse sido um traidor. É dessa forma que estão desenhando a imagem do Vitor Pereira, e eu acho que isso aí, meus amigos, é algo que realmente está persuadindo, ou seja,
encontra ressonância. Eu encontro com muitas pessoas na rua que dizem para mim, mas ô Fernando, o Vitor Pereira é mau caráter ou não é? Ele é um verme ou não é? Tudo porque as pessoas assistem esses caras e vocês sabem como é. As pessoas, claro, enraizam, as pessoas internalizam as informações que eles estão dizendo, porque eles estão na mídia, porque eles são profissionais, porque eles são conhecidos, e as pessoas acham que tudo aquilo que elas falam são leis, e não são leis, porque isso é uma grotesca idiotice falar do caráter de um indivíduo que não tinha infraestrutura, que ainda é credor do Corinthians e mais de 10 milhões, quando foi convidado para exercer o seu talento num lugar muito melhor. Então fico aí depreciando o cara para criar um ambiente hostil para ele no ano que vem, e o torcedor rubro-negro não pode acreditar nisso. O torcedor rubro-negro tem que entender exatamente o que aconteceu. E eu, modestamente, tentando influenciar pela verdade aqui, porque esse é o meu intuito, tento contar para vocês a cada vez que uma situação dessas acontece. Não que eu vá me importar com o intelecto dessas pessoas, não. Eu me importo exatamente com o seu intelecto, eu me importo com o que você absorve da mídia. E tá tudo errado. Independente de quem seja o Vitor Pereira, tem muita controvérsia se ele é um homem de grupo ou não, se ele vai dar certo com o Gabigol ou não vai, se de fato ele é ofensivo como mister ou não, é um retranqueiro. Aliás, eu quero até te dizer, agora, no domingo, eu vou fazer uma live junto com um companheiro conhecido que está promovendo, agora sim, meu amigo, agora sim, um trabalho meticuloso sobre o Vitor Pereira, e nós vamos construir e vamos destruir isso. Nós vamos construir ideias importantes sobre fatos e vamos desconstruir fake news, porque tem muita fake news aí sobre o Vitor Pereira. Meus amigos, hoje quinta-feira, logo depois do jogo da Espanha, que eu vou assistir com o Miguelão, meu pai, eu vou fazer uma live às 6 horas da tarde, mas eu queria pedir a você aí para se inscrever no canal, para você deixar o like nesse vídeo, compreender aquilo que eu estou querendo fazer. Eu não posso deixar você ser iludido, deixar você ser influenciado por pessoas que querem criar um ambiente hostil, falando impropérios de uma pessoa que apenas quer trabalhar no lugar ideal. Hoje, 6 horas, tem live. Saudação da tarde. Saudações rubro-negras, meus amigos.